O livro História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, do século XVI até os anos 70 do século XX, do Rodrigo Faur, é um raro caso de um livro que é uma delícia de ler, do começo ao fim, mas é também um livro de referência, um livro que o pesquisador, a pessoa que tem interesse em um gênero musical específico, pode consultar partes dele, mas então ele combina essas duas características, da leitura deliciosa, corrida, e do livro de referência que você consulta pedaços quando você quiser. O livro é uma história da música que vem desde o século XVI, quer dizer, a música do período colonial, a música dos índios, a música dos negros escravizados, a música dos colonizadores que trouxeram da Europa ritmos musicais próprios, como é que esse caldeirão de culturas aí produziu essa música multiétnica, plural, que é a música popular brasileira, né? E aí vai vindo, se passa pela modinha do século XIX, vem até os anos 70 do século XX, passando por mil gêneros mais próximos da gente, MPB e o rock, enfim, tudo isso. E o grande, além dessa leitura super prazerosa que o livro tem, a grande característica dele é esse subtítulo, Sem Preconceitos. Quer dizer, o Faur ele tem uma cabeça muito aberta, ele trabalha com gêneros que muitas vezes outros críticos não incluem na história da música por um motivo ou por outro. Ele, em cada gênero, ele traça um pouco a história dos grandes expoentes daquele gênero, de novo, sem preconceitos, quer dizer, nem de nenhum tipo, nem étnicos, nem de gênero, nem de, nem de estilo de música, nem de nada. Então, é um livro que tem um olhar muito aberto, assim, é uma grande visão panorâmica da história da música popular brasileira, e eu acho que é um livro que expande esse campo, porque, em geral, os outros livros têm sempre um ponto de vista muito determinado, muito específico, que deixa de fora muita coisa, e o Faur não deixou nada de fora. Então, esse volume 1 é o primeiro passo, o volume 2 sai no ano que vem, e aí virá até os nossos dias, dos anos 70 até os nossos dias. Então, é um livro raro, assim, que tem essa dupla função da leitura e da obra de referência ao mesmo tempo, sobre um negócio que é central na cultura brasileira, né? Que é a nossa música. Talvez seja o elemento da nossa cultura mais conhecido no mundo todo e que a gente consome mais em relação a todos os outros, a forma artística que a gente mais consome. Então, é um livro central assim para entender a cultura brasileira. E um último elemento importante para falar da história da música popular brasileira é a pesquisa iconográfica que o Rodrigo Faur fez, que foi absolutamente sensacional. É um caderno de imagens com 64 páginas, quer dizer, é quase que um livrinho encartado, um livrinho visual encartado dentro do livro de texto, e com fotos absolutamente incríveis, pouco conhecidas, dos grandes artistas da música que a gente teve. Então, é um elemento importante de mencionar, porque dá ao livro uma riqueza visual e faz um casamento da imagem com o texto maravilhoso que todo leitor vai adorar. Henrique Lage, uma biografia, do Clóvis Bulcão, é um livro delicioso de ler. O Henrique Lage era um grande empresário carioca, mas com negócios em vários estados do Brasil. Ele era dono da frota famosa do Zita, da música do Dorival Caymmi. Peguei um Ita no norte, fui para o Rio morar. O Ita é o navio que era da frota do Henrique Lage. Mas ele tinha mil outros negócios na indústria do carvão. Ele era um armador de navios, construtor de navios, mas tinha também negócios na área de energia,
enfim, era um mega empreendedor incrível, e ele se apaixona por uma cantora de ópera, que é a Gabriela Besansoni. E ela é italiana e ela era Maria Callas da época dela. Ela é anterior a Maria Callas, isso eu estou falando anos 20, mas ela era a Maria Callas da época dela. Cantava em Nova York, cantava na Europa inteira. E, na época, o Brasil tinha uma temporada de ópera muito ativa e que trazia os grandes cantores do mundo inteiro, inclusive a Gabriela. E, num desses espetáculos, o Henrique Lage, assistindo a Gabriela cantar, se apaixona por ela e começa uma corte que dura uns 7 anos. Toda vez que ela vem ao Brasil cantar, ele vai ao teatro, se coloca na plateia num lugar onde ele sabia que ela poderia vê-lo, e, ao final do espetáculo, ele manda o motorista, com uma braçada de flores, convidá-la para um jantar. Ela recusa a primeira vez, aí ele vai a Nova York para negócios, mas ele vai assistir a Gabriela cantar, de novo se coloca na plateia, num lugar onde ela pode ver. Enfim, é um longo processo de sedução, até que, finalmente, na terceira temporada dela no Brasil, seguida, em que ele tá nessa corte toda, ela aceita o convite dele para jantar e, quase como uma provocação, convida o elenco da ópera inteira para aparecer no jantar a que ele tinha convidado. Era uma festa, na verdade, nessa ocasião. E eram quase 100 pessoas, mas o Henrique Lage era um homem tão rico e com gestos tão largos que a festa era tão farta que ele recebe todo mundo, e aí, finalmente, ela se encanta por ele, e eles começam a namorar e acabam casando. E ela, então, em alguma medida, abre mão da carreira dela, porque passa a residir no Brasil, longe dos grandes centros musicais do mundo na época, mas canta muito aqui no Brasil, tem a carreira dela, e aí, finalmente, ele constrói o Parque Lage, que era para ser um conservatório musical, e é uma homenagem a ela, como uma espécie de o Taj Mahal carioca, né? A grande construção em homenagem à paixão do Henrique. E eles ficam juntos até o fim da vida dele, ele morre antes, e, aos poucos, o império econômico dele vai se desfazendo, em parte porque o governo do Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, quando a Segunda Guerra Mundial explode, encampa, estatiza os negócios do Henrique Lage. Então, é uma história incrível, assim, de ascensão empresarial, grande força econômica, e, depois da decadência do império empresarial dele, e, paralelo a tudo isso, essa maravilhosa história de amor dos dois. Assim. Então, o livro é uma delícia de ler. O Clóvis Bulcão é um historiador, mas escreve lindamente e tem um senso de humor delicioso. Ele sabe explorar muito bem as situações e a graça das situações. Então, quando o Henrique Lage leva a matriarca da família para conhecer a Gabriela Besansoni, e mesmo as cantoras de ópera da época, como toda artista, eram muito mal vistas, né? Então, o Clóvis Bulcão narra o encontro da matriarca com a futura nora de um jeito muito divertido, assim, os preconceitos da época, e a Gabriela era uma mulher muito moderna, muito à frente do seu tempo, então o choque é grande, o choque de culturas ali. Então, é um livro delicioso de ler, uma biografia de um empresário incrível que o Brasil teve e que, enfim, deixou para nós o Parque Lage, no Rio de Janeiro, né, que é um ponto turístico, um monumento histórico incrível até hoje.
Bom, a gente está também relançando 2 livros clássicos do Milton Santos, do geógrafo, que transcendeu a categoria de geógrafo e virou um grande pensador do Brasil, do nível de um Antônio Cândido, de um Florestan Fernandes, de um Roberto Schwartz, de um Gilberto Freire. O Milton Santos é um cara desse naipe. O primeiro livro, que saiu em 2001, se chama O Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI. Esse livro é uma chave para entender o Brasil de hoje e a inserção do Brasil no mundo. O prefácio do livro, que é um prefácio original para essa nova edição, é do Sérgio Abranches, o cientista político, jornalista, ecologista, enfim, um homem de uma atuação incrível. E o prefácio é maravilhoso porque ele situa a importância do Milton Santos nesse grupo de pensadores sobre o Brasil e, na segunda parte, situa a importância desse livro específico na obra do Milton Santos. E qual é por que esse livro é tão crucial para entender o Brasil? Porque o trajeto do intelectual do Milton Santos e da Maria Laura Silveira, que é a coautora dele nesse livro, é o seguinte: eles partem do que é absolutamente específico da geografia, o território, o relevo, a paisagem natural, o tipo de vegetação, o clima de cada região do Brasil. Feito esse diagnóstico, ele mostra como a economia brasileira usou cada uma dessas regiões e desses grupos geográficos, digamos assim. Então, o Nordeste desenvolveu um tipo de economia adequado às características físicas do território nordestino, o Centro-Oeste desenvolveu outro tipo de economia adequado às características físicas do Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, o Norte e assim por diante. Bom, então, ele parte do que é físico, chega no uso que se faz dessa estrutura física que foi dada, né? E, finalmente, a partir do modelo econômico que cada espaço geográfico permitiu que se desenvolvesse, ele chega nas questões sociais que cada modelo econômico gerou. Então, a sociedade do Nordeste não é igual à do Centro-Oeste, que não é igual à do Sudeste, que não é igual à do Sul. Por quê? Então, é um salto tríplice. Ele começa na geografia física, passa para o uso do território econômico e do uso econômico do território ele passa para as questões sociais que são diferentes em cada região. Então, é realmente uma chave para entender o Brasil. Então, estou aqui extrapolando o livro, mas você entende por que o Nordeste vota de um jeito, o Centro-Oeste vota de outro, por que os conflitos sociais de um Estado são diferentes dos conflitos sociais de outro, ou pelo menos têm peculiaridades por região. O livro é absolutamente sensacional. E ainda tem uma última parte em que o Milton Santos e a Maria Laura Silveira reúnem 8 artigos de outros autores sobre temas afins. Então, por exemplo, como a malha rodoviária brasileira se desenvolveu, porque o Brasil, nos anos 50, fez a opção pelo transporte rodoviário. Então, o desenvolvimento dessa malha rodoviária tem a ver com o espaço físico e tem a ver com o uso econômico de cada região. E tem a ver com a questão social. Você vê que, até hoje, se os ferroviários entram em greve, a gente talvez nem fique sabendo. Se os caminhoneiros entram em greve, eles param o país. Quer dizer, a estrutura que o Milton Santos e a Maria Laura detectaram ali continuam tendo impactos até hoje. Nesse sentido, o livro é absolutamente atual, porque, a partir dos elementos que eles dão para o leitor ali, o leitor vai ter condições de entender melhor
as raízes de um monte de coisa que acontecem até hoje, porque essa vocação econômica das diferentes regiões do país continua determinando uma série de coisas da realidade dessas regiões e do país como um todo. Então, esse livro é absolutamente sensacional. O outro livro do Milton Santos, agora um livro só dele, se chama Por uma Outra Globalização. Tem o prefácio do Itamar Vieira Júnior, que é o autor do Torto Arado, e que é também geógrafo, além de escritor de ficção, e que começou a carreira com uma bolsa Milton Santos. Olha que coincidência. E o Itamar, no prefácio dele, é um texto mais de intervenção política, de posicionamento político, e, basicamente, ele ecoa a posição do Milton Santos, que é a seguinte: a globalização, a ideia da conexão de todos os povos do mundo, é um grande sonho da humanidade, desde sempre, desde a antiguidade, passando pela época dos grandes descobrimentos, até o período colonial do século XIX, da Revolução Industrial, até chegar no mundo da globalização contemporânea, que é esse que a gente vive, né? O que o Milton Santos diz é que, do jeito que a globalização aconteceu, ela exacerbou o abismo entre ricos e pobres, ela consumiu os recursos naturais do planeta de uma maneira destrutiva, ela contribuiu, por um lado, criando elos econômicos, mas são elos econômicos que obedecem a uma lógica imposta pelos atores dominantes, e não uma lógica mais igualitária entre os países. Então, ele fala do sonho da humanidade na globalização, ele fala do que deu errado nesse sonho, quando ele finalmente se realizou, e aí ele tem propostas para uma outra globalização, outros modelos de globalização, outros equilíbrios entre os países, outras formas de produzir e de distribuir a riqueza que esse processo globalizado gera. Então, o livro, bom, ainda é totalmente atual, e aí é uma reflexão que transcende o Brasil, não fala muito do Brasil, claro, mas é uma reflexão que se aplica a todos os países do mundo, à política externa, às relações internacionais como um todo, né? É um livro, digamos, nesse sentido, tem um recorte mais amplo. Embora o Brasil, Território e Sociedade, em vários momentos, faça ligações desse quadro que eu montei para vocês, interno do Brasil, com o cenário externo. Então, como é que, por exemplo, o café, na primeira metade do século XX, foi um elemento que ocupou determinadas regiões do Brasil, Rio, São Paulo, e como é que o café era uma ponte de ligação do Brasil com o mercado externo, com os outros países e tal. Embora o primeiro livro, em vários momentos, faça essas ligações com o mundo externo, mas Por uma Outra Globalização, o tema do livro é mais amplo por si só. Então, ele engloba, literalmente, uma questão que é uma dinâmica internacional. Então, os livros se complementam nesse sentido, de certa forma. Bom, A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra, é uma nova edição de um livro que ficou clássico na área. A Sandra Guerra é uma pioneira da ideia da governança empresarial no Brasil, é uma especialista na área da organização interna das empresas para que as suas decisões, as suas políticas tenham transparência e tenham organização e, enfim, rompendo com o modelo empresarial antigo do capitão de indústria que decide tudo sozinho. As novas empresas não podem mais ser assim, mas, além de, digamos assim, dividir as responsabilidades e as decisões,
ela também precisa da transparência para as suas políticas e para as suas decisões. Então, a governança, que a gente chama, é, digamos, a ciência de construir a empresa de modo a que essa transparência exista e a que essa divisão de tarefas e essa equidade nas decisões se configure na prática. E a Sandra é uma pioneira disso no Brasil. Ela é uma mulher super respeitada no meio. Recentemente, ela participou do novo desenho do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce, só para vocês terem uma ideia do quão respeitada ela é, né? Talvez a maior empresa privada do Brasil. E esse livro, então, é um clássico da área. Ela acrescentou muita coisa, reviu a primeira edição, e o livro é um grande manual, passo a passo, de como você construir a governança na sua empresa. E claro, o empresário pode não ter o tamanho suficiente para usar todas as ferramentas que ela cita no texto, que ela elabora no livro, mas cada um na sua devida proporção vai saber aproveitar o que ela está dizendo para a especificidade do seu negócio. Então, é um livro assim, que é um clássico nessa área, e a Sandra é uma mulher muito respeitada, e acho que o mundo empresarial tem que ler esse livro, assim, porque ele é um livro central, sobretudo nos dias de hoje, que a grande onda agora, diante do agravamento das questões sociais que o mundo vive, né? O abismo entre ricos e pobres, e a questão da crise ambiental, que toca todos os países, a grande moda agora são as empresas ESG. E de environmental, que é ambiental, S de social e G, que é de governança. Então, a governança é exatamente a ferramenta que dá à sociedade os instrumentos para controlar o quanto as empresas estão trabalhando a favor da questão social e da questão ambiental. A governança é o tripé, é o que compõe o tripé do negócio, porque sem a governança a gente não tem como verificar se as empresas estão ainda com aquela mentalidade antiga de que só o que importa é o lucro e dane-se o social e o ambiental, ou se a empresa já se modernizou e já tem uma filosofia realmente empresarial do século XXI, que precisará levar essas duas coisas em conta, esses dois planos, o social e o ambiental, em conta, se quiser contribuir para o futuro da humanidade, se quiser montar um modelo de negócios que seja duradouro, né? Então, a governança é uma parte essencial desse tripé, e eu acho que esse livro é uma parte essencial para o empresário brasileiro acordar para a necessidade desse tripé.